Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje o Cantos do Sabiá levanta a discussão racial. Falamos sobre o dia 13 de maio, Dia Nacional de Luta contra o Racismo. Uma data muito importante e pouco celebrada ou lembrada num país que pouco discute a sua herança racista. É isso mesmo, racista. O Brasil foi fundado em cima de invasões, de corrupção da coroa portuguesa, de escravidão de pessoas negras, indígenas, de morte também. Povos roubados de suas casas e depois expulsos de novo de onde eles estivessem. 13 de maio, a abolição da escravidão no Brasil não expulsou o racismo do país. Em muito, só expulsou o povo preto de um lugar para outro, de novo. Ainda tem racismo depois de tanto tempo? Tem, muito. E tá tão misturado com o que é Brasil que às vezes a gente não percebe porque não discute. Bora discutir? Eu sou João Lucas, comunicador aqui do Centro Sabiá, e começou o Cantos do Sabiá. Mas eu me recuso a continuar esse papo se você não seguir esse podcast. Segue a gente no Spotify, somos quase 1000. Tá faltando você. Quem vem conversar sobre isso tudo com a gente hoje, nesse combate ao racismo, é Ângela Maria dos Santos, agricultora familiar, pedagoga, especialista em educação. Ela é quilombola da comunidade Pau de Leite, em Mirandiba, e também é mestra em extensão rural. Ângela, muito obrigado por participar daqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui. Valeu, João. E olha, a gente precisa, Ângela, entender que ainda existe o racismo, né? Hoje a gente veio aqui discutir sobre esse tema que às vezes parece meio secreto, né? A gente fica meio fugindo dessa conversa, né? E tá na nossa sociedade, né? Ainda tem racismo pra gente combater, Ângela? Olha, eu acho que nós não combatemos o racismo até hoje. O racismo, ele tá estruturado. Ele é de uma forma tão veloz, tão grotesca, que ele está impregnado nas pessoas. E isso, muitas vezes, até nas pessoas pretas. Porque a gente consegue encontrar pessoas pretas também racistas. E por não se perceber, né? A gente tem uma história aqui no município de Mirandiba, uma história que foi construída a partir dos primeiros habitantes pretos que chegaram aqui, que é a nossa negra Mirandiba, uma mulher, né, e por coincidência, né, uma mulher chega com a primeira organização de quilombos nesse território, e essa organização, ela não é citada em lugar nenhum. A gente fez uma pesquisa, e essa pesquisa aponta indícios da existência desse povo, além da referência também que os indígenas trazem, os humãs, que existia essa primeira organização de povos quilombolas aqui no território. E essa história, se você procurar na história, o nome dela era Cabocla Mirandiba, e se você procurar na história de Mirandiba, lá vai estar dizendo que é o nome Mirandiba significa o nome indígena. Isso já retirando a ligação direta com essa mulher preta, né? Que a cidade, não só a cidade, mas a cidade a todo instante, as pessoas racistas da cidade, não é a cidade, as pessoas racistas da cidade a todo instante apagam e vêm durante muito tempo apagando essa história. Em 1815, há indícios de que essa mulher estava aqui com o seu grupo de povos negros. Após a derrocada de Palmares, deviam ter descido, né, caminhando, adentrando os sertões, e ao chegar à Serra do Mãe, eles pediram permissão aos indígenas para habitar embaixo da serra, que era um lugar ainda inabitado, e que esse povo
começa a se organizar ali, né? Começam a trazer um pouco das suas tradições africanas, um pouco da sua perspectiva de vida, né? Começam a olhar a partir de uma liberdade, né? E que essa liberdade ela dura pouco até chegar às grandes fazendas, o início das grandes fazendas e a criação de gado. E, além disso, aconteceu também, entre tantas coisas, que foi a valorização da cultura africana misturada com a indígena, que Sim. hoje é muito forte aqui, também tem a miscigenação, né? Nasce também uma população são mais de 300 anos, né? Uma nova população em que tem uma distinção tanto indígena quanto negra. Eu particularmente sou aticum e sou preta, da família do meu pai e da ancestralidade da negra Mirandiba, né? Isso a gente traz muito forte, a gente tem uma referência muito grande, mas a partir de muita formação, de muita luta, de muito trabalho que a gente vem fazendo nesse município, né? É um município hoje que tem o maior número de população, né, quilombola do estado de Pernambuco. Hoje nós somos o município em maior número de povo, tanto pardo, preto e quilombola, que hoje o IBGE identificou nessas 3 categorias, né? A gente tem 9.600 pardos, 1.700 pessoas que se identificaram negras, 3.320 e alguma coisa que se identificaram quilombola. E veja que interessante, né? Você fala de uma coisa da gente apagar essa história, a gente não lembrar dessa história, né? E é muito interessante porque num lugar que é tão cheio de gente que fez parte dessa história, muitas vezes não conhece também, não é? E aí é uma discussão que fica meio assim, perdida no tempo. É complicado. É justamente a estrutura de racismo que você falou, né? É como apagar. É como que essas pessoas não existem, né? E nós temos um grande número de pessoas que são potentes, que são grandes lideranças e que essas pessoas nunca estudaram. Eu tenho uma referência muito grande ao meu pai, porque o meu pai sempre está cobrando o estudo, sempre está cobrando isso, e ele sempre fala com essa referência, né? Porque nós todos, ele garantiu os estudos para a gente. Mas, historicamente, Mirandiba, dificilmente você podia estudar. O estudo era para alguns, era para quem tinha patente, era para quem tinha sobrenome, era para quem tinha a cor da pele, né, mais clara, mais evidenciada. E minha mãe, até um dia desse, minha mãe, ela mora aqui próximo de mim, reflete assim. Tinha uma mulher que dizia, né, porque ela me vê sempre aqui de frente do computador estudando 24 horas, porque eu estou terminando o mestrado. Olha, tu vai ficar louca. E uma mulher sempre, aí ela me disse, uma mulher sempre me dizia na rua, mulher, por que tu bota teus filhos para estudar? Tu sabe que eles não vão servir para nada, são tudo preto, esses meninos aí não vão dar nada. Olha só. E assim ela disse, não, mas eu vou tentar, eu preciso tentar, eu não tive estudo, eu quero que eles tenham, porque a minha mãe é branca. E a minha mãe casou com o meu pai negro e, claro, nós nascemos tudo negros. E aí essa formação que a minha mãe não teve, esse estudo que ela não teve, que meu pai não teve, eles fizeram questão de passar para nós. Eu lembro que o algodão era a potência aqui desse território, não só desse território, acho que de toda a região do Pajeú. E essa referência do algodão, eu lembro muito bem que até hoje a usina está aqui, e eu ia levar a comida do meu pai, e ele era só um grãozinho preto, naquela montanha gigante de algodão, né? Então, essas referências, isso foi o que trouxeram para a música da cidade, o branco do algodão, o brilho do sol raiante. As pessoas pretas, elas só eram aquele pontinho, eles só eram números para trabalhar, números para ressignificar, para mudar a economia do município, para gestar uma proposta econômica, né? A escravidão acabou, eu não sei aonde, mas as formas
que as pessoas que foram escravizadas, muitas delas ainda permanecem escravizadas. Quando você não se identifica. Não, inclusive você tinha falado das grandes fazendas que vieram para Mirandiba nessa época, né? Nessa época da escravidão no Brasil ainda colonial. Mas a gente vê que é uma estrutura tão grande que que até hoje as grandes fazendas estão aqui, né, Ângela? A gente continua um processo até os dias de hoje com o agronegócio, com essa expansão do veneno, só que agora tem outros nomes, é mais legalizado, né? Reformulou a metodologia econômica de investimento econômico, mas ainda a concentração é muito grande, a concentração é muito forte. Ainda as grandes fazendas é quem determina a economia do município. Ainda nós temos grandes referências de fazendas que foram potências, né? Foram grandes potências na época do algodão, na época da palma, na época de toda a produção do feijão, do grão, né? Nós temos grandes, ainda são referências. Hoje, da goiaba, né, das frutas diversas, de uma forma geral, mas a gente ainda tem essas grandes fazendas como as grandes mediadoras do sistema econômico. E veja que interessante, Ângela, uma conversa que ela acontece para qualquer lugar no Brasil, né? O Censo Agropecuário de 2019 nos mostra que a maior parte dos produtores rurais do Brasil inteiro são pessoas negras. 2,9 milhões de produtores e produtoras. Mas isso não significa acesso à terra, né, Ângela? Então a gente vê que quando a gente pensa na reparação, não teve, né? Não teve e dificilmente, com a legislação que temos, dificilmente vai se modificar. Dificilmente. Isso levaria talvez uma eternidade até que eu estava falando do processo de compreensão de se aceitar negro, né? Que esse é um processo que, se você só vai para uma luta, se você entender que você precisa ir para a luta, você só vai entender que você precisa lutar pela terra. Nós temos hoje, no Pernambuco, 2 territórios quilombolas que são reconhecidos. 2. São reconhecidos reconhecido não, titularizado. Sim. Nem receberam o título ainda, mas estão no processo final. Então, nós temos 2 territórios. Você imagina, de quase 200 comunidades que nós temos 2 territórios. Então, você imagina, que reparação, né? Hoje, nós moramos no quilombo, o meu quilombo, cada uma dos meus primos, dos meus tios, cada um tem o seu pedaço de terra. Tudo bem, isso é legal. Mas, assim, eu faço uma prática, né, de agroecológica, mas ali o meu primo já não faz. Né? Tem todo um sistema que precisa ser compreendido de formação humana para poder entender que precisa construir. Hoje nós estamos enfrentando aqui uma dos empreendimentos que vem também, aqueles grandes empreendimentos que chegam sem avisar e sem perguntar se as pessoas querem, né, que essas placas solares. Oferece um grande dinheiro e invade o espaço, né? Chega de novo a ocupação de novo das grandes fazendas. Território que era caatinga, que a gente até então, está preservado, vamos continuar, ninguém mexe. Aí chega uma grande empresa, desmata tudo, instala placa solar e assim, vai instalando aos poucos, né? Porque instalando e expulsando, né, Ângela? Expulsando gente. Instalando e expulsando, porque as famílias já estão se sentindo prejudicadas. Lugares que não passava avalanche d'água quando chove, agora já está passando, né? Várias coisas que estão acontecendo, sem falar no aquecimento. Que nós somos uma propriedade de preservação permanente, mas a gente já sente o calor que chega até aqui. Ângela, e para quem está nos ouvindo, se perguntando, o que é que isso tem a ver com racismo, com raça? O que tem a ver, Ângela? Eu lhe convido a trazer essa resposta para a gente. Olha, tem tudo a ver, porque a conquista pela terra, ela é
algo que levou 3 gerações da minha família. E até hoje nós não temos a conquista da terra. Mas uma empresa, de noite, na madrugada, fizeram uma lei e no outro dia chegaram aqui e instalaram as suas placas solares. Por que vai ser num território quilombola? Por que tem que ser próximo ao nosso território quilombola? Por que até agora que nós preservamos, chega pessoas, arrendam sua terra, não compram, arrendam a migalhas, R$200 por ano, sei lá quanto, e passam o resto da vida utilizando aquela terra. Um dia eles vão ser dono da própria empresa, porque você não pode mais entrar, você não pode acessar, você não pode fazer mais nada. Então, como que isso impacta? Como que isso não é um racismo ambiental? Como que nós somos os cuidadores da natureza? Como que nós somos os preservadores? Nós somos há 11 anos, quando eu definitivamente vim morar nesse lugar, no meu território. Eu tinha saído para estudar e voltei. Então, faz 11 anos que nós estamos fazendo um trabalho de recuperação de solo da caatinga, do ambiente, das plantas nativas, das sementes nativas. Sim. Porque aqui nós fazemos todo esse trabalho de coleta de semente. Então, nós precisamos repensar a forma de como nós estamos atuando e também denunciando, porque talvez está faltando mais denúncias, talvez está faltando não deixar que essas empresas cheguem e tomem conta do território. E apaga, mas ao mesmo tempo apaga a história, né, Ângela? Apaga tudo isso que a gente vem discutindo aqui. Toda a história de Quilombo. É isso, para nós a comunidade fica frágil, aquece, né, que a gente já até trouxe várias pessoas até para vir aqui e sentir, né, quando é o inverno, hoje no inverno, e quando é depois que não tem mais inverno, né? É muito diferente quando está o sol está batendo forte, como que é a temperatura, como isso aqui interfere na vida. Então, muitas vezes, também tem um discurso de que não é necessário fazer. Não, deixa que outra pessoa vai plantar árvore, deixa que outra pessoa vai cuidar dali da nascente. Eu não vou cuidar, eu não preciso cuidar. Eu não vou viver tudo isso. Que é aquela questão de reconhecer-se, né? Se reconhecer dentro do espaço. Né? Mas foi introjetado isso também, sabia? Sim, isso foi também trazido pelo capitalismo. Não precisa plantar, porque o agro é pop, né? Tudo é pop, tudo vai bom para quem, né? Para quem? Nessa discussão que a gente traz, né? A gente vai lembrando disso que você está falando, né? Desses apagamentos, a gente vai esquecendo de plantar, vai esquecendo que isso faz parte da nossa história e vai sendo, como eu falei lá no começo, expulso de novo dos nossos lugares. 13 de maio, a escravidão foi abolida no Brasil. Mas do jeito que foi feito é só uma data, porque não teve política de reparação, política pública para a população preta pudesse ter moradia, um lugar para produzir, nem para viver. Não tem como discutir raça no Brasil sem falar do racismo que nos atravessa de 1000 formas diferentes. Uma, inclusive, que você trouxe rapidinho na frase, que foi o racismo ambiental. Ângela, você pode trazer um pouco mais disso para a gente que está discutindo injustiça climática e esses racismos tantos que nos afetam? Posso sim, de grande relevância que quando você fala, né, o racismo foi abolido, né? Abolido para quem? Para os mercadores que traziam os escravos, né? Para quem foi abolido? Porque mesmo depois que houve essa tal de abolição, ainda veio escravos, né? Lá em Porto de Galinhas se chama Porto de Galinhas justamente porque era um porto onde traziam várias pessoas e diziam, né? Para não parecer que era escravo, chegou muitas galinhas no porto. Sim. Né? Mas, na verdade, era novamente continuando o processo da escravidão. E não parou, né? Não parou porque o racismo ele está estruturado no governo, ele se instala como uma estrutura de domínio, de escravidão, e talvez essa forma de escravidão ela seja tão perplexa que ela foi deixada pelos nossos antepassados. Sim. Porque
como as nossas famílias, e aí eu quero relatar um pouco do que eu vivi. O meu avô e minha avó trabalhavam numa fazenda. Na minha cabeça, até então não compreendia, né, que o meu avô, eu achava que ele era o dono da fazenda. Até um dia, meu avô ser o que era patrão, ser expulso porque ficou velho da fazenda. Vocês dois estão velhos, seus filhos não trouxeram seus filhos para trabalhar para mim, então agora vocês vão ter que sair, porque eu preciso botar gente nova para trabalhar. Isso, meu avô escutou isso, depois de 48 anos. Caramba. E aí eu descobri que meu avô não era dono. Né? Eu descobri que meu avô não era dono. E descobri também que muito menos o meu outro avô era dono. Só que meu outro avô, ele negociou e pediu para comprar um pedaço de terra. E deram. Ele é um lugar descampado, horrível de sentar, uma coisa, ninguém consegue andar se não tiver uma cela. E aí meu pai sempre fala essa frase, né? Eu sempre fico refletindo, porque ele diz, olha, esse lugar aqui que foi vendido ao meu pai, o meu avô, o meu tio, o meu não sei quem, é um lugar onde ninguém queria. Não tem água, é um lugar cheio de pedra, é um lugar que não chove menos, é um lugar que foi escolhido, né, para ser vendido justamente porque não significava nada para o dono da fazenda. Isso é muito, muito forte, porque é como se dissesse assim, ó, vão para lá, porque lá, né, vocês morrem lá de fome, porque lá não vai dar nada. Mas, olhando para essa história, olhando para o racismo, até a escolha dos locais, até a escolha desses pontos, são pontos que são descartáveis, algo que ninguém quer. E voltando ao tema do racismo ambiental, a gente vive, não só por parte de uma ilusão que foi criada em pensar em desenvolvimento a partir da destruição, a partir do desmatamento. Virou uma doença, parece uma coisa que eu preciso ter o que todo mundo tem. Eu preciso ter grandes empreendimentos, e aí o pequeno, aquele que mora lá na sua casinha, que vive lá em paz, que faz a sua farinhada, que vive a sua vida, ele quer ter o que o outro tem, aquele grande empreendimento. E para isso eu preciso também fazer esse processo que ele fez. Essa estrutura, eu penso muito no ser humano sempre assim, como uma planta, e que a planta precisa estar conectada, mas que o que aconteceu com esse sistema que foi implantado nas pessoas, o sistema capitalista, que arrancaram, é como se tivesse arrancado ele das suas raízes. Por uma reconexão profunda, a gente precisa voltar para as nossas raízes e refletir o para frente também. Olha, agora a gente faz uma pausa, mas fica aí que a nossa conversa volta já com mais papo sobre como resistir, como reconhecer e mudanças, caminhos para o futuro. Fica aí, a gente volta já. A agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. E ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. Onde estão os aterros sanitários da sua cidade? Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios? Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos? E quem não tem acesso ao saneamento básico? Acesso pleno à água, alimentação saudável, tratamento de esgoto. Quem não é visto? O nome disso é racismo ambiental. E nesse mês de novembro, de negritude,
Precisamos enfrentar o racismo. Lute por políticas públicas. Lute pelos direitos da negritude. Racismo mata. Diga não ao racismo ambiental. Uma campanha do Centro Sabiá. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Ângela Mirandiba. Hoje falamos sobre o futuro, o passado e sobre o combate ao racismo. Olha, nessa discussão de combater o racismo, Ângela, a gente entra nessa pauta que muitas vezes guia esse programa aqui, que é a agroecologia, né? Que é esse, talvez, um instrumento que hoje sirva para a gente também combater o racismo. Afinal, com o racismo não há agroecologia. Essa é uma das bandeiras, né? Ângela, que relação tem essa luta de antirracismo e agroecologia? Dá para combater mesmo? Esperamos que sim, eu acredito. Eu tenho feito um trabalho, meu companheiro, a minha família inteira, a gente tem feito um trabalho de reconexão, né? E esse trabalho, ele impacta diretamente no racismo. As pessoas passam a ver que você não é somente um quilombo, você está fazendo um trabalho de referência. Você está fazendo um trabalho que várias pessoas, eu puxei um material, aqui já foi feito estudos, um rapaz da UPE, a gente já fez, eu participei da feira da agricultura familiar no Rio Grande do Norte, a gente também tem uma feirinha aqui no município, eu faço um trabalho, várias pessoas, fazemos um trabalho de formação continuada, né? Esse sentido de dizer, você precisa compreender em que espaço você está, como você está localizado, como você se reconecta, como você faz essa conexão da sua vida aqui na comunidade e fora dela, né? Como que eu levo a comunidade comigo, né? Para os lugares que eu vou. Não é só plantar, né, Ângela? Não, como que a minha família está conectada a mim, como que eu estou conectada ao meu lugar, né? Então, são várias questões que são uma conexão que é muito forte, né? A gente tem essa conexão com essa negra, quando você fala Ângela Mirandiba, isso para mim me enche de força, de fé, porque é o nome dela, sabe, que eu carrego, Ângela Mirandiba. Poxa vida, coisa mais boa do mundo. É mesmo. E é uma trajetória de vida, de luta que nós desconhecemos, mas que acreditamos que tenha sido tudo que a gente é hoje, né? E o que é isso, né? É como que ela vivia. Eles não tinham moradias. Eles viviam em um lugar comum, criavam os animais, né? Moravam ali, extraía da natureza algumas plantas para remédio, né? O qual nós somos hoje, nós vivemos hoje. Nos seus chás, nos seus benzimentos, faziam o seu parto, faziam casamento, batizado, enterro. Então, é o que nós somos hoje. Essas coisas tentaram nos extrair, né? Trazendo o desenvolvimento, mas essas coisas estão conectadas com a gente. Porque é mais do que... Eu falei agroecologia, Ângela, mas são as roças quilombolas que vieram antes, são os conhecimentos dos povos indígenas, é uma grande mistura para tentar lembrar, né? Parece que o nosso papo hoje acabou indo para esse caminho de vamos lembrar da nossa história? Vamos lembrar quem somos. Isso é verdade. E assim, eu vejo muitas pessoas, não... essa própria coisa de identificar, né? Eu sou parda, mas eu não sou parda, eu sou negra. E quando você se autodeclara, você autodefine, você sabe de onde você veio, você tem a sua ancestralidade enraizada em você, tá ali presa, e você sabe como que tratavam isso. Eu lembro do meu avô, e ele tinha uma casa de farinha, e essa casa de farinha todo mundo produzia suas mandiocas e traziam, né? Um ia trazendo de cada vez e botando os seus montantes assim, separado. Esse é de João de Jesus, meu avô sabia de tudo. E depois eles terminavam a farinhada, cada farinhada que ele ia fazendo de cada dono daquelas mandioca, o trabalho das mulheres era ralar,
e meu pai era o que fazia a trituração, e depois ele fazia um beiju e mandava entregar ao dono ao gestor de cada família, né? Esse aqui é de não sei quem, vai lá entregar. E tem um menininho de jumento que ia sempre entregar esses beiju, e isso para mim me marcou muito, porque isso é como que a ancestralidade estava impregnada naquela prática, né? Como que aquilo, o sentido de troca, o sentido de gratidão, o sentido de comunidade, né? De você de viver em quilombo. comunhão, né? De quilombo. Isso. E isso tudo é reconexão, né, Ângela? Essa história é continuada, né? Conexão. E aí eu te pergunto, Ângela, o que falta então? E aí é uma conversa para o futuro. Isso é uma conversa para a gente pensar no amanhã. O que falta para a gente poder ter mais dessas experiências, dessa conexão com o nosso passado? Eu não estou falando nem eu e você, mas talvez essa pessoa que está nos ouvindo e está, poxa, realmente, eu lembro que minha avó plantava, eu lembro que meu avô tinha. Como é que o que está faltando para a gente conectar essa nossa raiz, como você mesmo falou? Eu acho que várias coisas. A primeira delas é você primeiro compreender, fazer essa leitura da sua história de vida e reconectar-se, né? Eu lembro disso, eu lembro isso, eu lembro. Então, relembre. Parece que houve uma perca de memória muito grande. Esse sistema capitalista, ele faz com que as pessoas apaguem quem são, porque você precisa entrar no moderno, você precisa se reinventar. Tem agricultores que moram hoje na roça que não sabem plantar uma árvore. E aí eu disse a ele, é importante você entender que é preciso ensinar a plantar uma árvore. É preciso você ensinar os mais novos. É preciso você aprender também. Além disso, é preciso ensinar nas escolas, é preciso que os professores saibam disso, é preciso que os gestores, é preciso que o governo compreenda que precisa pensar em políticas públicas, é preciso compreender que é preciso ter financiamento. Existem programas, Pronaf, agroecológico, mas quem foi que já acessou isso? Tá vendo essa volta todinha que a gente deu aqui? É todinha para dizer que a gente precisa dessa reconexão. Que coisa maravilhosa, Ângela. Olha, como a nossa conversa tá chegando nesses finalmente, eu trago a pergunta que eu faço para todo mundo que passa nessa mesa, para a gente terminar a conversa com a mente alimentada. É o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado traz os seus pontos finais e mete o bico na questão. Ângela, 13 de maio é dia de lembrar. Lembrar de lutar contra o racismo. Lembrar que o racismo não acabou. Lembrar que a abolição só mudou de nome. Depois de toda essa nossa conversa aqui, eu te pergunto, como que a gente planta uma semente para amanhã, quem sabe, acabar com esse racismo que está tão entranhado? Mete o bico? As sementes, elas são diversas. Tem que ser variadas, de várias formas, em vários lugares. A semente é desde que você ensina uma criança a cuidar da semente, da fruta que ele está comendo, se aquela semente germina. Depois segue para outros espaços, mas é preciso compreender que essa dimensão da formação humana, ela tem que andar junto com o envolvimento das populações, e principalmente as populações indígena, quilombola e agricultores familiares. Esse público moram nesses espaços, nesse campo, estão lá, sobrevivem lá. Então é preciso repensar, é preciso olhar que a produção em grande escala de uma única fruta ou de uma única planta, ela não é subsistência, ela é dependência, ela é algo que você vai ficar tentando produzir mais, buscando outras alternativas de sobrevivência, mas que ela não é a nossa fonte de vida. A nossa fonte de vida é plantar alimento, plantar comida, planta que reproduz fruta. Então, aí está uma função essencial para que todo mundo assuma. É preciso saber que o trabalho precisa ser começado ontem, porque nós já estamos com o calor aqui, o calor já está instaurado.
Então é preciso que começamos o quanto antes que seja tarde para todos nós, porque quando vier, não vai vir só para mim o problema, vai vir para todo mundo. Já está aí o problema, né? E ter cuidado com os grandes empreendimentos. Grandes empreendimentos, o desenvolvimento é para 1 ou 2. E os demais vai sofrer com as consequências. Devolvam as nossas raízes. Ângela, muito obrigado por esse papo. Chegamos ao fim do nosso papo. Eu quero agradecer por tanto ensinamento, tanto compartilhamento e tantas plantas, quem sabe, que a gente planta hoje aqui, né? Obrigada, João. Eu que agradeço esse momento. Agradeço o Centro Sabiá, né, por a pessoa de Riva ter me localizado no seu instante, né? Obrigada. Gente, hoje eu conversei com Ângela Maria dos Santos, agricultora familiar, pedagoga, especialista em educação, quilombola da comunidade Pau de Leite, Mirandiba. Ela também é mestra em extensão rural. É isso, pessoas! Chegamos ao fim do Cantos do Sabiá de hoje. Muito obrigado por continuar nos ouvindo, continuar nos acompanhando e acompanhando o Centro Sabiá. Você vai saber muito mais do que a gente faz e do nosso impacto no campo e cidade se você seguir o Centro Sabiá nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, você procura por Centro Sabiá. É isso, não esquece de seguir a gente, viu? YouTube ou Spotify, segue a gente aqui também. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, roteiro, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a segunda que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.